Fala galera do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a História 1, tá? Sobre o capítulo 9 da História 1, no qual ele fala sobre a chegada portuguesa no Brasil e o período pré-colonial, beleza? Mas antes de mais nada, eu queria que você dê um like, eu vou te convidar a dar um like nesse vídeo e também comentar caso você tenha alguma dúvida. Não deixe de comentar, beleza? Então, vamos para a nossa aula, rapidamente para a nossa aula, beleza? Então, primeiro, falando aí sobre a ocupação da América, né? Existem diversas teorias sobre a chegada do homem na América, tá? Nós temos aí a teoria, né, que é a mais popular, tá? Que é ele passando aí pelo Estreito de Bering, tá? E lá na nossa apostila também fala sobre outras teorias, tá? Da vinda aí pela Austrália, né? O caminho pelo mar aí, pelo oceano, né? Através das correntes marítimas da Polinésia, enfim, né? Diversas teorias da chegada do homem à América. E aí, dentro dessas teorias, né, que nós temos, né, nós temos aí os indígenas, né, como característica do território. Nós temos indígenas dentro do território da América. Nós temos vários grupos indígenas. E aí essa é uma explicação plausível, né, uma explicação que é dada para a presença desses indígenas na América, tá? Uma vez que o nome, né, descobrimento não é muito utilizado, não é mais utilizado nos dias de hoje, justamente porque já existiam povos aqui na América. Então eles utilizam até uma palavra mais feia, né, mas não é tão bacana, que é o achamento, né, até utilizado por Boris Fausto, e um grande historiador, né, Boris Fausto. Então, dentro das sociedades indígenas que nós temos dentro do Brasil, nós temos a sociedade, né, os grupos, né, Tupi, né, Macro-G, Aruac e outros também, tá? Mas no nosso livro aí nós temos aí nós temos foco nesses povos indígenas, tá? Então eles são espalhados, né? Eram espalhados por todo o território nacional, né? Pelo território brasileiro, onde é hoje o Brasil, beleza? Então, isso tudo lá na página, se não me engano, na nossa página 32, né? E aí, vem falando que antes dos indígenas chegarem aqui, nós tínhamos esses grupos, antes dos portugueses chegarem aqui, nós tínhamos esses grupos indígenas, tá? E o que acontece? Com o objetivo de chegar às Índias, tá? Os portugueses acabaram vindo ao Brasil, embora eles já tinham conhecimento já do território brasileiro, né? Até que a vinda de Pedro Álvares Cabral para o Brasil não foi algo impensado ou algo que foi por acaso. Isso não aconteceu, tá? Porque já há relatos de historiadores em que o rei de Portugal já tinha conhecimento, sim, das terras brasileiras. Por isso, né, eles fizeram o primeiro tratado da Bula Intercosteia, né, que dividia o mundo em duas partes, entre Portugal e Espanha, mas a Bula Intercosteia não foi muito bem vista aí pelos portugueses, que já visavam, sim, a parte aí, oriental, né, do Brasil, né, e aí resolveram fazer um novo acordo, que era o Tratado de Tordesilhas. Passou a se chamar Tratado de Tordesilhas, dividindo aí o mundo em duas partes, dando o lado ocidental, né, oriental para Portugal e ocidental para Espanha, tá bom? E aí o que aconteceu? Dentro desse tratado, né, você tem essa divisão que foi feita entre Portugal e Espanha, que chama Tratado de Tordesilhas, que não foi muito bem visto pelos outros monarcas europeus, tá? E aí o que acontece? Lá no 2.2 da nossa apostila fala dos debates aí sobre o descobrimento, né? Que foi o que eu falei, né?
sobre o achamento ou a chegada deles aqui, beleza? Então, sobre descobrimento, que na verdade não é mais utilizado, não é muito mais utilizada essa palavra descobrimento, tá? E aí, o Brasil, quando Pedro Álvares Cabral, ele com o objetivo de marcar território, né, marcar presença no território brasileiro, ele chega ao Brasil, né, lá em Porto Seguro, quando ele chega, né, a partir daí ele parte para as Índias, para conquistar as Índias, mas inicia-se aí em 1500 um processo que a gente chama de período pré-colonial, né, que é o período onde o território brasileiro foi realmente marcado aí a presença dos portugueses, mas não houve uma colonização de fato, tá? Porque esse período foi marcado por expedições portuguesas ao litoral brasileiro, mas essas expedições elas vieram mais para formação de feitorias e exploração do pau-brasil, tá? E aí nós tivemos várias expedições exploradoras, né, ou exploratórias, né, como dependendo aí da forma que for falado, né, essas expedições exploradoras bancadas aí pelo Estado português tinha como objetivo salvaguardar esse litoral brasileiro, mas que sofreu também nesse período por pirataria de franceses, ingleses, pela busca de pau-brasil, tá? Então, esse período chamado de período pré-colonial, né, ele sofreu justamente pela pirataria dos países europeus que não concordavam. E aí nós temos o primeiro período, né, de exploração aí do Brasil, que é o que nós chamamos o primeiro ciclo econômico, que foi o período do pau-brasil, que foi o período de exploração portuguesa, principalmente só do litoral brasileiro, tá? Pelo estabelecimento de feitorias e também a exploração do pau-brasil. O pau-brasil, na verdade, eles eram extraídos pelos indígenas, que, por sua vez, eles eram pagos, né, pelo seu serviço, né, de exploração aí do pau-brasil, retirada aí do pau-brasil também de frutas tropicais, né, na verdade, produtos tropicais que eram levados para a Europa. E tudo isso era feito através de escambo, tá? Onde os indígenas recebiam produtos, né? Tipo espelho, pente, que são produtos que para eles, facões, facas, né? Machados, coisas que para eles eram úteis, né? E eles trocaram aí com os portugueses. É interessante também nós falarmos uma outra coisa, que geralmente as pessoas falam, mas os indígenas, tadinho deles, eles foram enganados pelos portugueses. Não. Simplesmente os produtos que eram utilizados pelos portugueses, que eram dados aos indígenas, não tinham tanta utilidade. Então eles davam aos indígenas e para os indígenas era algo muito útil. Então é importante a gente citar isso aqui, que não havia uma ideia de quem é bom e quem é ruim. Na verdade era para o que era utilizado aquilo, tá? Então eles davam a esses produtos para os portugueses, para os indígenas, beleza? Então chegamos ao fim de mais um capítulo, tá?